Então, caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos o início de um novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. E assim iniciamos, preparando-nos para o Natal do Senhor, para a chegada daquele que vem. Na verdade, o Senhor já veio, mas paradoxalmente veio e está vindo o tempo inteiro. Porque assim como nós, se estamos em casa, durante o primeiro período da manhã, não ousamos sair do nosso quarto, muito menos abrir as janelas, puxar as cortinas e continuamos na escuridão, na noite, o dia do Senhor, o próprio Senhor virá quando nós quisermos abrirmos a nossa consciência e o nosso coração para que Ele chegue efetivamente em nós. É por isso que Ele já chegou, está aí, é acessível a todos, mas depende de um ato deliberado da nossa vontade, depende do nosso livre-arbítrio, da nossa consciência, do nosso querer, porque Deus nunca trabalha de forma unilateral, nunca faz nada sozinho por Ele próprio, não que não pudesse fazê-lo, mas porque não quis fazer. Quis sempre trabalhar com a nossa concorrência, com a nossa participação, com a nossa intervenção. Deus sempre combinou conosco as coisas. Tem-nos em consideração como seu parceiro principal. Só que numa parceria, um só não resolve, um só não decide. A parceria são dois, pelo menos. Então, duas partes, Deus faz a dele, quer o que quer, e espera pacientemente, diligentemente, que nós ousemos fazer a nossa. Então, nesse sentido, estamos vivendo esse tempo abençoado do advento do Senhor. E o texto do Evangelho começa dizendo que a vinda do Filho do Homem, no caso do Cristo, será como nos tempos de Noé. E diz o que aconteceu nos tempos de Noé. E aqui eu abro um parênteses, porque muitos de nós, crentes da igreja e do cristianismo de modo geral, e muitas denominações cristãs, ainda estão na espera da chamada segunda vinda de Cristo. Tem religiões que foram fundadas nessa expectativa e nessa esperança. Jesus vai chegar, Ele vai chegar a qualquer momento. Os primeiros cristãos também esperavam pela vinda do Cristo, porque ele dizia: essa geração não passará antes que essas coisas aconteçam, antes de vir o Filho do Homem nas nuvens. Eles esperavam aquela geração toda, cansaram-se, morreu todo mundo e Jesus Cristo não veio. Veio a segunda geração, quem sabe é agora. Também ele não veio. A terceira, a quarta, a quinta, estamos nós 2000 e tantos anos depois, e ainda tem gente olhando para o céu, esperando a segunda propalada vinda de Jesus Cristo. Ele não virá, definitivamente não virá. Teve tempo demais para ter vindo, mas não veio. E não virá por quê? Porque a segunda vinda dele, na verdade, não é uma vinda semelhante à primeira. A segunda vinda de Cristo, que fala o Evangelho, é exatamente a nossa ida ao encontro dele. O que ele está falando é da nossa morte. Todos nós vamos ao encontro dele. E na hora que nós estivermos tete a tete com ele, acontecerá não só a segunda vinda dele, como também acontecerá a parousia, o fim dos tempos, o fim do mundo. A eternidade se abrirá para nós. A ressurreição acontecerá conosco. Então esse é um dado importante para a gente não ficar absolutizando ou fazendo a leitura ao pé da letra de forma fundamentalista do texto ou dos textos que circundam em torno desse texto primeiro. Nós vamos ao encontro de Cristo. O Evangelho de hoje fala da nossa morte, puxa-nos as orelhas, quer que nós tenhamos os olhos muito abertos, o coração sensível e, sobretudo, a inteligência que funcione para perceber que a morte é
o grande divisor de águas da nossa caminhada. É para ela que nós caminhamos. Entretanto, ela está longe de significar o que para muita gente significa, apesar da sua fé: o fim, o extermínio, a cessação total e plena da nossa vida, ou coisa que o vale. Não, a morte é uma transformação que nos coloca dentro da verdadeira vida, aquela para a qual fomos desde sempre destinados. Porque nenhum de nós nasceu para morrer, todos nós morremos para ressuscitar. É a ressurreição que tem a palavra final, não é a morte. A morte é algo pelo qual temos que passar, e todos haveremos de passar mais tarde ou mais cedo. Mas é a vida que está em jogo, é a vida que reclama de nós que continuemos dentro dela, de forma plena, brilhante, de forma efetiva, agindo a todo vapor. Esse é o detalhe que a gente fecha aqui. O que devemos fazer é nos preparar para esse encontro. Tem um livro de uma pessoa, uma geriatra, que estuda muito sobre os doentes chamados terminais, de cuidados paliativos, e por conseguinte ela pensa bastante sobre a morte. Escreveu muita coisa sobre esse tema, e um dos livros dela é esse: A Morte, um dia que vale a pena viver. A morte é um dia que vale a pena viver. E ela diz assim: a gente só morre uma vez na vida, então pelo amor de Deus, morra direito, morra com dignidade, aprenda a morrer, prepare-se para esse dia, porque é um dia grande, ainda que a morte em si aconteça em frações de segundos. Às vezes nós nem percebemos que morremos, porque é tão rápido. Entretanto, é um dia importante para o qual devemos preparar-nos, em vista, digo eu, desse encontro maravilhoso que certamente teremos com o próprio Deus. Desse encontro fundamental que teremos conosco, cada um com a sua própria verdade. Dessa percepção holística e ampla, includente que teremos da vida, do mundo, das ocorrências, tantas interrogações que nós carregamos conosco aqui, para as quais não temos nenhuma resposta convincente, às vezes minimamente aproximada, mas na morte certamente teremos essa resposta. Tanto desejo de felicidade que trazemos também em nós, e vivemos uma infelicidade atrás da outra. Se esse desejo for implantado em nosso seio, ele haverá de ser satisfeito. Se não é em vida, nessa existência, certamente será na nossa morte e ressurreição. E é por isso que a morte é um dia grande, por esses e por outros tantos motivos, que não vale a pena aqui, naturalmente, a gente versar. Depois, o que o Evangelho diz é que se temos a morte diante de nós, tenhamos cuidado, preparemos para esse momento. E o texto diz que a vinda do Filho do Homem será como nos tempos de Noé. As pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, plantavam e colhiam, compravam e vendiam, na extensão do texto, na versão de Lucas. Entretanto, chegou o dilúvio e levou a todos, de surpresa, de supetão, sem ninguém esperar. O que isso quer dizer para nós? Que nós devemos ter muito cuidado com a nossa rotina, aquilo que a gente se habituou a fazer, aquilo que é a nossa vida de acordar, depois tomar um cafezinho, ir para o trabalho para quem trabalha, para os estudos para quem estuda, ficar em casa, fazer as coisas de casa para quem fica em casa, depois almoçar, depois continuar o trabalho, os estudos ou o trabalho doméstico, depois jantar, assistir televisão, passar um dedinho para cima e para baixo no celular, até quando dá 11 horas, meia-noite, 2 da manhã, e a gente volta para acordar no outro dia e fazer a mesma coisa que fez no dia anterior, mais ou menos igual. Final de semana a gente dá uma mudadazinha, mas aí é todo final de semana praticamente é o mesmo e do mesmo jeito. E depois disso a gente morre. No meio disso a gente morre. Grande vida a nossa.
grande experiência a nossa, fabulosíssimo nosso velho, de um proveito sem igual, repetidas formas de viver o tempo inteiro para a gente sair daqui do jeito que chegou, sem acrescentar nada que seja da nossa parte, porque recebemos tudo da natureza e assim preservamos minimamente o que recebemos. Quando não, extinguimos, acabamos, anulamos o que recebemos. Então, esse cuidado com a nossa rotina, porque a rotina tem um grande perigo que incide sobre nós. Ela acaba nos convencendo de que fora dela não existe mais nada. Você quer fazer outra coisa, quer modificar, quer inovar, mas o hábito da rotina vai dizer, não é por aí, isso não é para você não. Você nunca fez isso, não vai dar certo. Vá voltar para as suas coisinhas de sempre. E a gente vai e retoma as coisas de sempre. Aí é mais do mesmo o tempo inteiro, repetindo-nos, recriando-nos de forma igual a nós próprios. Cuidemos da rotina. Não se trata da gente deixar de viver as coisas. Todo dia a gente tem que fazer coisas mais ou menos rotineiras. E vocês e eu sabemos da verdade disso. As coisas são importantes, elas têm uma certa relevância, elas são inclusive necessárias. Entretanto, trata-se de não absolutizá-las, de não criar uma identificação exagerada com aquilo que nós fazemos e nem com aqueles com quem nós convivemos, coisas, eventos e pessoas, porque talvez a pior doença do mundo que se abate contra nós seja a identificação. A gente se identificar com uma coisa só, com um trabalho só, com uma realidade só, com uma pessoa só, com uma conversa só, com um lugar só, com uma comida só, e não sair daquilo. A vida está aí pululando à sua frente, uma diversidade imensa de coisas, recursos inigualáveis, uma maravilha que a vida nos oferece. Mas nós não, nos recusamos a tudo e vivemos confinados a meia dúzia de coisas e nada além disso a vida inteira. Então o problema não é fazer coisas, não é conviver com pessoas. O problema é a identificação que nós criamos com algumas dessas coisas e com algumas dessas pessoas. E não saímos mais disso. É um ciclo vicioso que nos prende, nos aprisiona. E como é complicado a gente escapar, extrapolar esses limites circunscritos a esses espaços. Precisamos ter esse cuidado. Não nos identifiquemos com nada de forma absoluta. Sejamos capazes de dar o peso que cada coisa tem, nem mais nem menos. Lá em Portugal, uma expressão, quando alguém diz, isso aqui é importante, se isso vale o que vale. Aprendemos a olhar para as coisas dizendo, isso vale o que vale. Não vale nada além disso, nada aquém disso. Vale aquilo que valeu sempre. Então é preciso ter consciência da nossa finitude. E quando a gente tem consciência de que vai morrer, e esse dia está para chegar, todos os dias nós estamos mais próximos dele, nada nesse mundo, nem ninguém nos tira do essencial, nos tira daquilo que realmente precisamos viver e empreender em nossas vidas. Então relativizemos as coisas, não agarremos nenhuma delas como se fosse uma tábua de salvação. E é por ali que nós vamos, e sem aquele eu não consigo viver, e sem aquele lá eu vou morrer. Não morra nem por aquilo, nem por aquele, nem por aquela. Viva a vida o mais que você possa, por você mesmo, por suas motivações interiores, por suas convicções, por suas razões, por sua fé, por seu Deus, por seus ideais, por seus valores, por suas virtudes, por seus princípios, por aquelas coisas boas que você idealizou e sonhou para fazer. Faça, vá ao encontro disso. Não dependa absolutamente de mais nada, nem de mais ninguém. Ainda que nós sempre dependemos uns dos outros e de coisas, mas viva como se não dependesse de coisa alguma, nem de nada.
Porque se você viver na consciência da dependência, você não vai sair da dependência nunca. Mas se você vive na consciência da independência e da autonomia, você nunca se torna dependente de nada, nem de ninguém, ainda que precise de pessoas e de coisas. É uma forma da gente olhar para a vida, da gente encarar a realidade e da gente não se deixar aprisionar em nenhum momento por ela. Diversifiquemos a nossa vida. Por exemplo, quem só estuda, quem só trabalha, quem só vive para a família, quem só vive para a igreja, alguma coisa não está funcionando bem na cabeça dessa pessoa. Me lembro que quando a gente era adolescente, estudava bastante, e eu era um daqueles que queria estudar, e um dia um colega me advertiu: olha, quem estuda muito fica doido. E eu ficava com medo de ficar doido, mas também não queria deixar de estudar. Era um dilema. Tempos depois eu percebi que ninguém fica doido porque estuda muito. É exatamente o contrário. Quem só estuda é porque já deu doido. Ninguém fica doido porque trabalha muito. Agora, quem só trabalha já tem um parafuso frouxo. Quem só vive para a família, deixa tudo mais da sua vida de fora, alguma coisa está errada. Quando a gente se identifica e absoluta um caminho, deixando todos os outros de lado, que são possíveis e são necessários, nossa vida está capenga, aleijada. É a chamada doença da unilateralidade. A vida tem muitos lados. E é preciso que nós contemplemos o mais possível todos esses lados, ou um número cada vez maior de lados. Não fiquemos com um lado só, de maneira alguma. Diversifiquemos, porque cada aspecto da nossa vida exige uma certa cota, uma certa quantidade, uma certa porção da nossa energia total. Então, para estudar, para ler, para alimentar a nossa cabeça, a nossa inteligência racional, nós precisamos de uma cota de energia. Então, vamos dar a nossa cota lá. Não vamos deixar que isso passe em breves nuvens. Para nos relacionar com as pessoas, as de perto e as de longe, precisamos de outra cota dessa mesma energia. Demos lá a nossa cota. Para viver a espiritualidade, para rezar um pouco, viver o espírito comunitário, participar da vida com mais pessoas, precisamos de outra cota. Para o lazer, para o saborear a vida com os amigos, mais cota. Diversifiquemos a nossa energia, distribuindo-a de forma equilibrada com todas as nossas necessidades, desenvolvendo todos os nossos lados o mais possível, o mais possível, de bota em bota. Isso é mais ou menos, mal comparando aqui, mas vocês vão entender, uma pessoa que tem muito dinheiro. Imaginemos que ganhou na Mega Sena, e aí aqueles milhões ele investiu lá numa bolsa de valores qualquer. Disseram que aquelas cotas daquela empresa estão lá em cima, rendendo muito, ele investiu tudo lá. A empresa veio à falência, ele perdeu tudo. Se tivesse investido uma porção lá, outra porção aqui, outra acolá, outra no outro banco, outra guardado, naturalmente, quando aquela lá estivesse ruim, ele tinha mais 3, 4, 5 ou 6 para segurar a dificuldade da primeira. Nossa vida é assim. Quando a gente investe na família, investe nos amigos, investe na espiritualidade, investe nos estudos, nas leituras, nas viagens, no conhecimento múltiplo, se um deles estiver capenga e falhando, nós nos agarramos, nós nos seguramos, nos sustentamos nos outros todos, até que a gente possa olhar de novo para aquele, reavivá-lo, reconstruí-lo, recuperá-lo a contento e trazê-lo de volta a nós, para que o equilíbrio seja restabelecido mais rapidamente e efetivamente possível. Depois, o Evangelho pede para que nós aprofundemos a nossa percepção de tudo, que nós fujamos da superficialidade. Lembre-se de Jesus Cristo: eis que faço novas todas as coisas, dizia ele.
Não é a gente deixar de fazer as coisas que sempre fez, mas fazer as coisas que sempre fez com o espírito renovado, imprimindo a consciência, atualizando em nós tudo aquilo que parecia ser repetético, mas não é repetético. Eu tenho um novo olhar, eu fiz de forma diferente, eu agora vi coisas que eu não tinha visto antes. E essa capacidade de percepção distinta, que é fruto de uma consciência que nós devemos imprimir tudo aquilo que a gente vive e que a gente faz. No fundo, é trazer todas as coisas para a luz da nossa consciência. É não ficar vivendo no piloto automático, não automatizar nada. Porque quando a gente automatiza, aquilo já não tem mais sentido para a gente. Muita coisa a gente tem que viver automaticamente, senão a gente não faz nada na vida. Se for pensar em tudo que faz, quem está dirigindo, por exemplo, se for pensar, agora eu vou tirar meu pé do acelerador, agora o outro pé vai devagarinho para a embreagem, agora eu vou ter que olhar para frente e para o lado. Se você pensar em todos os detalhes, você não dirige, porque é muita coisa. Automatiza e faz, mas há algumas coisas que não tem como a gente automatizar. E não dá para automatizar, porque são fundamentais na vida da gente. E para elas, vale um olhar atento, um espírito resoluto, uma capacidade genuína de vê-las de uma forma distinta o tempo inteiro. Então, não fazer as coisas de modo desatencioso, displicente, inadvertido, inconsciente. Trazer tudo para o nível da nossa consciência e imprimir qualidade ao que nós fazemos. Lembrem-se de Teresa de Calcutá, Santa Teresa, um dia conversando com os lordes da corte inglesa, ela disse para eles, gente de muita importância, de muita responsabilidade: vocês não pensem, meus irmãozinhos, que podem fazer grandes coisas na vida. Isso é uma ilusão. E pode até ser um pecado por presunção. No máximo que nós podemos fazer são pequenas coisas com muita diligência, com muita atenção, com muito desvelo, com muita presença, com extrema dedicação e zelo. Aí sim, essas coisas pequenas se tornam grandes porque nós as engrandecemos. Nada é grande em si mesmo, até o dia que você a engrandece. Nada pequeno por ele próprio, até o dia que você a pequena. Somos nós que fazemos a diferença. Jair Leroux, que é um monge muito lúcido dos nossos tempos, um monge ortodoxo francês, ele dizia: não existe uma atividade sagrada, maior, superior do que todas as outras atividades. O que existe é uma maneira sagrada e superior de você fazer todas as coisas que faz. Você enobrece mesmo aquilo que é muito simples e trivial. É tornar extraordinárias as coisas que são nelas próprias ordinárias. Estão acontecendo diante de nós o tempo inteiro. Olhe para elas com um olhar extra e elas serão coisas extras na sua vida. Terceiro, ter consciência de que, apesar de todos nós morrermos, o fim de cada um de nós é somente o nosso fim. É o nosso fim. Não é o fim de mais ninguém. O fim de uma pessoa querida, a quem muito amamos e com quem convivemos a vida inteira, não é o nosso fim. É o fim da pessoa a quem nós amamos e com ela convivemos a vida inteira. Fazer essa distinção talvez não seja fácil no calor da emoção que nos envolve quando estamos diante da partida de alguém, da morte de alguém muito querido. Não é nada fácil, mas é um desafio. Quem foi que disse que a vida é fácil? A vida é feita de desafios e nós estaremos à altura da vida quanto mais formos capazes de destrinchar esses desafios, de enfrentá-los, de absorvê-los, de acolhê-los como coisas nossas para serem experimentadas e resolvidas por nós. Então, é preciso ter essa consciência das diferenças que todos nós temos. O texto diz: um será tirado e o outro será deixado.
Logo, devemos aprender duas coisas: a nos despedir das pessoas que morrem quando elas morrem, e a acolher as pessoas que ficam, porque ficam. Inclusive acolher a nós mesmos que ficamos. Porque às vezes a gente acolhe os outros, mas não se acolhe. A gente se elimina, morre com quem morreu, deixa de viver, já não tem mais alegria, já não tem mais empatia com ninguém, já não tem mais sorriso, já não tem mais vontade, já não vai para lugar nenhum, já não faz coisa alguma, porque eu perdi meu marido querido, eu perdi minha filha prematuramente. E às vezes eu tenho 35 e 40 anos quando isso aconteceu. Mesmo que tivesse 80, não se justifica declinar da minha vida em função de alguém que partiu antes de mim. Por mais que eu ame, aliás, por amar muito aquela pessoa, é que eu preciso me erguer, porque ela cumpriu a parte dela e agora naturalmente espera que eu cumpra a minha. Porque se quem foi meu pai ou minha mãe, ou meu filho querido, e eu fiquei, é porque meu pai, minha mãe e meu filho querido terminaram a sua missão, mas eu não terminei a minha. Eu preciso concluí-la, eu preciso dar continuidade a ela, até o dia de chegar o meu dia, chegar a minha vez. Então, nós não morremos todos de uma vez. Uns vão à frente e nós vamos atrás. Muita gente já nos antecedeu, mas ninguém se apresse por morrer, porque vai morrer. É uma pressa, uma preocupação que a gente não deve ter. Agora é preciso morrer do tempo da gente. Não antecipar absolutamente nada. O pastor Cláudio Duarte, que é muito interessante, ele dizia que certa feita chegou uma mulher jovem para ele, desesperada, esperando que ele terminasse o culto para lhe falar. Diz: pastor, você está chorando demais, tal. Está desesperado, o que foi que houve com você? Ela diz: pastor, a minha vida acabou, pastor. Ele olha para ele e diz: acabou por quê? Ela diz: porque meu marido morreu. Se eu não soube não, meu marido morreu. E ele diz assim: olha, vamos distinguir aqui um pouco as coisas. Eu acho que quem acabou foi seu marido. Você continua viva, inteira, e a vida está reclamando vida em você. Quem morreu foi quem morreu, não fui eu. Por mais que a gente ame quem morreu. Aliás, o amor que nós temos pelas pessoas falecidas nos permite dizer para elas, quando elas vão: olhe meu pai, olhe minha mãe, olhe meu irmão querido, olhe meu filho. Se dependesse de mim, da minha vontade, do meu egoísmo, você nunca sairia de perto de mim. Nunca. Mas quem sou eu para exigir isso de você? Eu não sou seu dono, eu não lhe fiz, eu não lhe mandei para a vida, eu não domino absolutamente nada do mistério da vida. Deus foi quem me mandou para cá, e é Deus quem está me recebendo agora. Eu não tenho mais como lhe amar, porque você agora tem um amor infinito de Deus. E por mais que eu amasse aqui na terra, o meu amor não chega nem perto daquilo que você está experimentando agora. Então, pelo amor de Deus, vá, ainda que eu esteja com o coração partido, transpassado, vá e seja feliz e realize a sua missão. Viva a plenitude que Deus reservou para você desde sempre. E pelo amor de Deus, olhe por mim, estando lá diante de Deus, para que eu tenha a força necessária e a capacidade de viver bem até o dia de chegar a minha hora. Essa lucidez, que não é fácil, mais uma vez digo, a vida não é fácil, ela é uma exigência da nossa relação com as coisas e com as pessoas aqui na Terra. E tem um outro aspecto, e aqui eu termino, que o que Deus quer de nós, na verdade, é que nós façamos por merecer a vida que nós temos aqui, vivendo-a intensamente, a todo vapor, gastando a nossa vida e não poupando, sem nenhuma razão que se justifique. Porém, gastando-a do jeito certo e com as causas certas.
Não é gastando de qualquer jeito, não é gastando de forma supérflua, não é perdendo tempo à toa, um tempo que é preciosíssimo. É investindo nas causas certas, adquirindo um certo senso de urgência que infelizmente a gente perdeu, para que nós não nos percamos no tempo e evitemos toda e qualquer tentação da procrastinação e ficar empurrando a vida com a barriga. Bom, eu não fiz hoje, é verdade, mas não deu tempo, amanhã eu faço. Aí quando é no fim do dia de amanhã, realmente hoje não foi possível, mas também choveu, né? Não estava certo, vou deixar para depois de amanhã. Bom, mas eu também amanheci gripado, hoje com gripe a gente não resolve nada. Entre uma gripe, uma chuva e outra coisa mais, a gente não faz aquilo que foi chamado a fazer. Evitemos a procrastinação. Não poupemos a nossa vida. Aliás, nós estamos nos poupando para quê? Para que estamos poupando e preservando a nossa vida? Vivendo de sombra e água fresca, escapando e fugindo de todos os infortúnios, pequenos, médios ou grandes, não enfrentando nenhuma preocupação, buscando apenas o nosso bem-estar e o nosso conforto pessoal a cada instante. Por quê? Estamos poupando a nossa vida para quê? Para outra vida? Para a próxima encarnação? Para quê? Essa vida vai se acabar muito depressa. Nós temos 76 anos e 6 meses em média agora. Foi a estatística que saiu ontem nos jornais. O brasileiro vive 76,6 anos em média. Por quanto tempo você vai ficar morto? Quantos anos você vai ficar morto? 100 anos, 200, 500, 1 milhão, 100 milhões de anos? O tempo inteiro? Então, se você só tem esses 76 anos e meio de vida, pelo amor de Deus, gaste a sua vida, porque a vida não foi feita para ser poupada, ela foi feita para ser nutrida e utilizada da melhor maneira possível. Alimente a sua vida com o que preste e, ao mesmo tempo, gaste a sua vida na mesma proporção com, igualmente, aquilo que preste, que tem sentido, tem significado para você. Se você chegar ao fim de um dia sem o mínimo cansaço físico, sem qualquer desconforto no seu corpo, pode ser esse um sinal de que você não viveu naquele dia, apenas se poupou da vida, nada mais. E o fato de cansaço físico, o fato de cansaço mental, isso é outra coisa. E isso às vezes caminha de modo inversamente proporcional, porque se eu estive muito ocupado com o meu corpo, fazendo coisas importantes, ajudando a vida a ser construída, eu não tenho muito tempo para me preocupar, muito tempo ocioso para pensar bobagem na minha cabeça. E é por isso que o trabalho físico, ele ajuda a gente, reabilita a gente, terapeutiza a gente nesse aspecto. A ociosidade, já dizia o poeta, é a mãe de todos os vícios. E aí, mais uma vez, e aqui eu termino, eu recordo que quando eu estudava em Recife, meus pais eram remediários, não eram ricos, nem de perto nem de longe, mas meu pai fazia um esforço imenso para me manter lá, porque ele achava que valia a pena. Já me pôs lá no 2º grau inteiro. E eu, às vezes, pensando no meu pai, no esforço dele para ganhar aquele dinheiro e mandar para mim todos os meses, eu, quando parava um pouquinho, dizia: não, peraí, estou parando, eu não estou suando a minha camisa estudando. Meu pai está suando a camisa dele trabalhando lá. Então, para eu dignificar o dinheiro que estou recebendo dele, eu preciso suar a minha camisa fazendo o meu trabalho, que é estudar. Então, você que é jovem e acha que não trabalha, e vê o trabalho dos seus pais, estude até suar a sua camisa. Faça do seu estudo, do seu trabalho, dignifique, esteja à altura daquilo que recebe da vida e das pessoas que amam você. Não ultraje, não vilipendie, não decepcione a você próprio e aquilo que a vida espera e conta receber
de você. Fiquemos com essas advertências advindas do Evangelho de hoje e procuremos, de alguma forma, nutri-las em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.